Salve, salve, minha querida rapaziada! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Sim, a gente ainda vai ter o episódio de Blue Lock hoje, relaxa, eu vou postar, vou fazer um double upload hoje. Mas, obviamente, eu queria fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre a nossa querida atualização que saiu ontem, uma atualização pro IFC 26 e, obviamente, está causando muito na comunidade. Muita gente gostando, muita gente não gostando. E eu vou dizer, obviamente, minha opinião sincera pra vocês, que nem eu sempre faço aqui. Obviamente, agradeço vocês pelas repercussões que vocês estão fazendo nos meus vídeos, aqui no Instagram, lá no TikTok, aqui no YouTube, na verdade, também, né? Mas, enfim, muito obrigado. Quem puder deixar já o like, compartilhar o canal com um amigo, obviamente vai ser muito bem agradecido. A meta agora é de 1000 seguidores até o final do ano. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue fazer a última arrancada? Sei lá, vamos ver. Mas enfim, gente, a atualização saiu ontem, é a atualização que prometeu mudar algumas coisas na questão defensivas. E vou ser bem sincero com vocês, eu senti, tanto na defensiva quanto na ofensiva. Porém, tem um porém que eu vou deixar mais pra frente falar. Agora, eu sou uma pessoa que nem vocês já viram aqui em vários vídeos, eu jogo um futebol ofensivo. Eu sei que eu vou tomar gol de contra-ataque. Só que a quantidade de gol de contra-ataque que eu tava tomando antes da sua atualização era bizarra. Bizarra. Ainda tomo gol de contra-ataque, tudo mais, não tem o que fazer. É o jogo, é o estilo do jogo de cada um, né? E, obviamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, eu senti muito mais a presença dos meus pontas, até quando não estavam com função plus plus. De novo, eu tava usando o Zakagni e o Diallo ontem na copinha. Eles não estavam com função plus plus de cortar pra dentro numa 4-3-3 que eu tenho, que é muito boa. Que eu já mostrei aqui pra vocês, eu acho que in-game fica uma 3-4-1-2. Muito maneira ela. Só que eu tava usando eles sem funções e eles ainda estavam rendendo, estavam fazendo corridas boas. Meus laterais, que de novo, que são as laterais ala, estavam indo muito bem também. Então, coisas que eu gosto, coisas que eu gosto. E obviamente, como vocês podem imaginar, eu me diverti. Só que tem duas coisas que eu vou mencionar aqui com vocês que fazem a gente meio que ter esse estresse nesse jogo. Uma delas é o servidor. Mas eu não vou chegar aqui e falar pra vocês, gente, o servidor ontem tava injogável, meu Deus do céu, hoje vai ser diferente. Eu não vou ser desonesto com vocês, eu não vou ser falso e falar que a culpa é do servidor. Porque o servidor sempre foi assim, gente. Não tem como a gente culpar o servidor por uma coisa que ele sempre foi. Eu entendo que até o pessoal da gringa agora, da gringa, tá tendo problema com esse servidor. O servidor da EA aconteceu alguma coisa que eles não sabem resolver. E piorou muito do que era. Mas você tem que pensar, aquilo que eu já falei pra vocês, quando tá muito ruim lá, aqui, meu filho, meu Deus. Então, o servidor nunca esteve leve aqui. Quando o servidor esteve leve aqui no Brasil, é que a gente estava no começo do game, não tem player suficiente, gente. Ao decorrer do jogo, entra muito player nesse jogo com desconto, ganhando o jogo depois de presente, por ter passado de ano, já nota boa, sei lá o que for. Caiu trocou a fatura, né, do final do mês. Sei lá o que for, a gente sabe disso, sempre foi assim, tá ligado? Então, não tem essa questão de, o servidor tá pesado, o servidor não tá pesado. Não tem, não existe isso. E, infelizmente, cara, é uma coisa que afeta diretamente a gente, porque eu vi ontem essa questão de, tipo, cara, o servidor sendo pesado afetava um pouco na questão do meu time soltar a bola e tudo mais, muito porque, de novo, o delay do servidor é grande. Tem um outro delay que eu vou falar mais pra frente, mas, enfim, vou deixar pra falar mais pra frente. Agora, a questão, outra coisa que me irrita muito nesse jogo, que até com essa atualização deu uma melhorada, mas ainda é impossível. Usadores de 4-5-1 na retranca. Ontem eu joguei contra 6 caras que jogam 4-5-1. 3 deles foram à tarde. A gameplay não estava tão pesada que nem estava à noite. Isso eu acho bizarro. A gameplay à noite está mais pesada ainda. Mas enfim, os caras jogavam futebol ofensivo com a 4-5-1. Ou seja, eles jogavam bem, tryhard, tudo bem. Mas eles tomaram taca pra mim. Por quê? Porque eles não fizeram aquela linha completamente retranqueira da 4-5-1. Eles tomaram taca pra mim, eu ganhei deles. Não tem o que fazer. Foi jogo de futebol. O cara jogava bem, mas eu ganhei deles, obviamente ganhei bem deles. Foi 4-1 no primeiro jogo, foi 3-0 no segundo e 5-2 no terceiro. Mas tipo assim, ganhei bem, tá ligado? Não tem o que fazer. Ontem, primeira round da copinha que a gente fez, do torneio.
Afinal, eu jogo contra o cara que joga com a 4-5-1 e ele joga muito bem ofensivamente. Merecia ganhar. Eu estou voltando a ver aqueles jogos que eu mereço perder. Obviamente, ainda tem jogos que eu tô vendo onde o cara tem sorte, handicap bate forte. E realmente, pra quem assistiu a live ontem, viu que a gente podia ter já ganhado aquela Copa. Mas pelo handicap, pelo que sempre foi o FIFA, né? O cara ganhou. Mas enfim, a 4-5-1, ofensivamente, o cara que joga com ela ofensiva, ainda consegue jogar muito bem com ela. Ainda é uma boa formação. Só que todas, eu vou falar pra vocês agora, todas as minhas experiências ruins ontem na atualização foi contra um cara que jogava 4-5-1 retranqueiro. Essa pra mim foi as piores experiências ontem. E vou te falar bem sincero, só foram essas. Porque, tipo assim, eu jogava contra um cara que jogava com a 4-2-3-1, 4-2-1-3, qualquer outra formação sem ser a 4-5-1. Não é que eu me divertia muito, eu me divertia, mas eu conseguia criar jogadas, fazer um tic-tac, fazer umas jogadas de maneira até com serve é pesado. Até com serve era impossível. A gente conseguia fazer essas corridas. Eu até tenho uns gols pra mostrar pra vocês aqui. Como você consegue ver aqui, eu clipei alguns gols pra vocês também. Ontem em live. Olha como eu roubo a bola com o Maldini aqui, sabe? Vocês vão ver nesses lances que eu conseguia até fazer um tic-tac maneiro, tá ligado? Até no pessoal que jogava na 4-5-1, mano. Eu sei que, tipo assim, olha tipo o 1-2 ali. Olha como a corrida do Zakagni ali na ponta, quando eu botei pra correr com L1, funcionou, tá ligado? Mesmo ele não tendo a função plus, tá ligado? Mesmo ele não tendo a função plus, ele ainda correu ali e eu consegui dar aquela enfiada de bola ali. Eu fiz aquele 1-2, pum. Eu tenho mais exemplos aqui, como vocês podem ver, cara. Eu tenho vários exemplos. Eu gostei muito de fazer um tic-tac ball ontem à noite. Como vocês estão vendo aqui, eu também tinha umas coisas que eu tinha sorte, tá ligado? Não posso falar que nesse jogo você não tem que ter sorte, mas olha isso, olha a fluidez dessa formação, cara, que eu tinha. Quantas opções eu tenho ofensiva. Antes da atualização, eu não estava conseguindo ter essa fluidez. Por quê? Porque era muito cara segurando o volante e não conseguindo marcar. Não, quer dizer, não conseguindo, eu não conseguia passar. Porque tinha muito cara segurando o volante. Então ficava uma linha completamente retranqueira. Eu ainda tenho dificuldade com esse pessoal, só quem usa 4-5-1 retranqueiro. Porque literalmente a 4-5-1 pra quem é retranqueiro, irmão, é uma muralha. É literalmente a sua zaga mais os 3 CMs do cara. Ou 2. É muita gente defendendo. Tem mais gol aqui também. Tem vários gols que eu fiz ontem que eu achei bem maneirinho. Sabe? Nessa trocação de tic-tac e tudo mais, das jogadas criadas, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta de jogar assim, cara. Tic-tac. 1-2 rápido, tá ligado? Construindo jogadas rápido, com rapidez, com fluidez, sabe? E, de novo, vocês perceberam ali como o Carlos Alberto do cara ali, ele só não conseguiu marcar ali, não conseguiu pressionar, porque antigamente, antes desse update, o Carlos Alberto ali do cara teria roubado a bola do meu Zakagni. Cadê? Deixa eu tentar pegar o momento certo aqui. Antes do update, ó, o Carlos Alberto ali já ia ter roubado. O Carlos Alberto ali já ia ter roubado. Tô tentando parar no frame certo, tá ligado? Calma aí, vai. Agora vai, ó. Quando eu passei aqui, ó, o Carlos Alberto dele, só por ele estar segurando o R1 aqui, já ia ter roubado a bola aqui. Já ia ter roubado a bola aqui. Olha como ele já tá com... tem tudo pra roubar a bola aqui. Mas ele não trocou o cursor, então ele se ferrou. E é assim que tem que ser. Senão você não consegue criar jogada. E você tem que pensar que esses caras, a Kagura, não está com função plus plus. Ele está fazendo essas corridas. Eu ativando eles nessas corridas, no L1, tá ligado? Então eu acho que essa diferença ofensiva fez muita diferença. Fez muita diferença. Eu tava jogando contra os caras ontem que realmente jogavam muito bem essa copinha. Não estava nada fácil. Tava uma copinha bem chata de se jogar. Mas, de novo, a gente conseguiu fazer um tic-tac legal, ó. Sabe? Isso é uma coisa que a gente não tinha antes. Não tava tendo antes. Era só ele segurar o R1, ficar segurando o R1, segurando o volante e o cara dele ia automaticamente roubar a bola ali. Mas ele não consegue fazer mais isso. A zaga do moleque tá dando muito mais espaço pros seus atacantes, tá ligado? Eu sinto que tem essas diferenças no jogo. Eu sinto que tá tendo essas diferenças. Porém, o server é muito pesado também. Eu não vou mentir aqui pra vocês. O server nesse jogo é algo absurdamente pesado. Absurdamente pesado, como sempre foi. E ele estraga essa experiência junto com a 4-5-1. Quem joga, de novo, cada um pode jogar do jeito que quiser, mas quem joga com a 4-5-1, irmão, eu não vejo a graça, tá ligado? Eu não vejo a graça do pessoal que joga com a 4-5-1.
Eu realmente não consigo ver a graça em você literalmente jogar numa retranca e ficar só mandando bola enfiada, pra falar, ah, mas, Pipo, é pra eu vencer. Tá bom, irmão. No final do dia, irmão, você vai abrir uns packs a mais, mas quem garante que você vai tirar alguma coisa boa? Porque, cara, quantas vezes eu já tirei rank 2, rank 3, eu não tirei nada. Então, tipo assim, você tá se esforçando demais, parecendo como se fosse sua vida, e na linha, pra, tipo, ganhar um pack a mais que você provavelmente vai tirar forragem. E eu acho que isso que o pessoal perde, por isso que a WL tá assim. O pessoal tá levando a WL como se fosse o magnífico, a vida ou morte, tá ligado? Tipo, a WL tem que ser o meu torneio onde eu vou me tornar profissional. E eu acho que esse que é o problema. De novo, cada um tem seu próprio jeito, cada um pode encarar essas questões como quiser. Seja você um profissional, seja você um casual. Acho que até o profissional, obviamente, tem que encarar a WL um pouco mais sério, pra meio que, sei lá, mostrar um pouco mais de serviço. Mas, tipo assim, no geral, o que você tem que pensar, mano? Às vezes a gente, que eu como criador de conteúdo, que não sou gameplay, como eu já falei pra vocês, e também como uma pessoa que quer mostrar uma coisa para se divertir no jogo, trocar de time, trocar de formações. Estão jogando meta toda hora, tá ligado? Eu tô jogando uma formação que não é meta, que a gente criou ontem e fez um baita desenvolvimento nessa questão das jogadas ofensivas. Então, tipo assim, cara, pra mim isso tava sendo divertido, tá ligado? Até jogar contra os caras da 451, que, de novo, eu não perdi a cabeça ontem, mas tava sendo mais divertido, tá ligado? As únicas experiências ruins que eu tive ontem, por mais que aquele servidor absurdamente pesado, eram contra os caras da 451. Essa era a única experiência ruim que eu tive. O resto foi tudo jogos, obviamente, pegados, mas jogos que, tipo assim, tá, não tem problema se eu perder pro cara que joga bem, tá ligado? Eu não sinto problema em perder pro cara que joga bem. Porque eu já coloquei em mente que os caras que foram na retranca, 451 retranqueiros, cara, se eu perder pra eles, isso acontece, mano. Eu tenho certeza que eles estão ganhando de mim por causa dessa retranca. Porque se eles botam um futebol ofensivo, trocam de formação, se nerfa essa 4-5-1 deles, irmão, acabou. 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 Os moleques não conseguem mais jogar. Os moleques vão chorar, os caralho a 4 espermear. Meu Deus, eu não consigo defender, e é culpa de vocês. Enfim. E, cara, como eu disse pra vocês, essa questão de retranca veio na primeira atualização do jogo, gente. Quando eles melhoraram, consertaram essa linha de profundidade. Eu acho isso muito errado a EA. Pra mim, isso é uma coisa que tinha que mudar assim, na hora. Muito porque a EA sabe disso, dessa questão da 451. Mas, tipo assim, vai nerfar 451 em geral? Por quê? Tá ligado? Por que vai nerfar 451 em geral? Eu acho que tinha que nerfar mesmo a questão da retranca. Pra esses caras não poderem ficar na retranca. Principalmente a 451, que não tem nenhum volante, só tem MC. Os caras botam tudo pra eles ficarem lá atrás. Mas não tem o que fazer, gente. Mas enfim, essas são minhas opiniões. O vídeo ainda não vai acabar, porque eu ainda vou dar outra opinião aqui. Mas essas são minhas opiniões sobre a atualização. De novo, acho que as coisas que foram adicionadas nesse jogo foram boas. Porém, o servidor... A gente sabe que o servidor é isso, gente. Não tem novidade nesse servidor. Não tem novidade. Não tem. Nunca teve, nunca vai ter, irmão. A gente tem que botar isso em mente. Sempre botem isso em mente. Não passem pano pra, tipo, ah, hoje o dia tá ruim, hoje eu tô... Não tem. Você quer jogar no servidor liso? Acorda às 6, 5 da manhã. 6, 5 da manhã você joga no servidor liso. Sem ser isso, irmão, você não vai jogar no servidor liso. Aqui no Brasil não tem como. E, obviamente, eu não vou ser um cara que vai ir dormir 4 da manhã pra jogar um jogo, vai acordar 6 da manhã pra jogar um jogo. Irmão, eu gosto de jogar o jogo, tipo assim, à noite, lá pras 6, 7, 8, 9, no hype, na sexta-feira. Então, cara, eu já tô em mente que, pô, mano, eu já me acostumei, tá ligado? Eu não vou me mudar a minha rotina pra meio que ter que pegar um jogo liso, tá ligado? Enfim, agora uma coisa que eu vou falar muito importante pra vocês nesse finalzinho desse vídeo, que eu já falei antes. Eu falei ano passado. E é o fato que esse jogo não está sendo feito mais pra console. Eu tô sendo bem sincero com vocês, é uma coisa que, de novo, daqui a pouco muita gente vai falar mais e mais sobre isso, mas é uma coisa que eu percebo desde o ano passado. Gente, o jogo no console pra vocês, vocês têm essa experiência no começo do jogo, onde o jogo tá liso, onde não tem multiplayer. Mas sempre que ao decorrer do jogo o servidor piora, a gameplay também vai piorar. Só que a diferença entre o console e o PC é que quando a gente tá pesado no PC, a gente ainda sente o jogo liso. Liso, né? Pelo menos o input delay não é grande. Agora no console é gigantesco. E todo mundo que sai
PS5 pro PC. E teve vários seguidores aqui do canal que saíram do PS5 pro PC esse ano. Sentem uma diferença bizarra. Bizarra. E qual o problema no PC também, nessa questão do delay? Se você mexer em uma configuração aqui ali, que eu mexi ontem, o jogo fica mais liso ainda. Você consegue... A questão do PC é você acertar a configuração pro jogo ficar um pouco mais liso. Você tem que acertar. E isso eu acho errado também. Porque, tipo assim, o jogo é tão mal otimizado no PC que, tipo assim, você tem que mexer em tudo no PC pro jogo ficar liso. Eu acho isso errado pra caramba. Não tô passando pano pra isso, não. Mas o fato é que, cara, o jogo está sendo feito para PC. Pra PC, gente. Não tem o que dizer. O PS5 já é um console que pro IFC está ficando ultrapassado, porque a EA está entupindo esse jogo de animações. E, mano, com esse servidor e com essas animações, o jogo não vai ir bem, gente. Não vai. Não tentem colocar em mente que, é culpa só do servidor. Não, o PS5 também não aguenta mais, gente. O PS5 não aguenta. Mas isso é culpa do PC e tudo mais. Cara, pode ligar o crossplay e falar isso quantas vezes você quiser, irmão. Não vai tirar o fato do seu jogo ficar pesado, irmão. Não vai mudar o fato do seu jogo ficar pesado. Vocês têm crossplay ligado com o PS5 ou não, irmão. Não vai. Não vai. A questão é, se você tá reclamando tanto de um delay de input e tudo mais do servidor, no PC não tá assim nesse nível, irmão. Se você acerta essas configurações no PC, o jogo fica mais liso e só realmente é o servidor que te atrapalha. No PS5 não, é o console também. É uma opinião minha, de novo, é uma opinião minha. Eu acho muito isso. Eu joguei a minha vida inteira no console. Sempre joguei console. E realmente, ano passado, quando a gente mudou do 25 pro PC, cara, é outra experiência. É outro jogo, tá ligado? É outro jogo. E a culpa disso também é da EA, rapaziada. Por quê? Porque a EA é incapaz de fazer um jogo que rode bem no PS5 e rode bem no PC. Olha o COD, por exemplo. O COD, obviamente, no PC é melhor, porém, não quer dizer que no PS5 não rode bem. Roda bem também no PS5, tá ligado? Mas, obviamente, tem uma diferença por ser mouse e teclado, FPS, no PC realmente vai ser melhor. Só que no PS5 a diferença de um jogo pro outro é absurda, cara. É absurda. Em questão de fluidez, em questão de jogada, você consegue fazer muito mais jogada, muito mais fluidez no PC do que no PS5. E, de novo, é o que eu falo pra vocês. Vai continuar assim. O começo do lançamento do jogo no PlayStation, até lançar um novo console, vai ser sempre assim. Mil maravilhas e tudo mais. Só que, obviamente, com gente entrando, o jogo ficando mais pesado, o servidor ficando mais pesado, o jogo vai falhar, vai ter seus problemas. Enfim, essa é a minha opinião final também que eu queria trazer aqui pra vocês no vídeo. É realmente uma opinião minha. Eu acho que realmente, por mais que o PC tem seus problemas em questão de hackers e tudo mais, irmão, em jogabilidade, gameplay, ganha de 10-0 na gameplay do console. 10-0. 10-0. Infelizmente, é a vida, né, gente? Porque eu queria estar aqui podendo jogar no console. Eu tenho um console ainda, tá ligado? Mas eu sei que, cara, a experiência que eu tenho no console é muito pior que eu tenho no PC. Muito mesmo. Mas enfim, rapaziada, obrigado por assistir o vídeo de novo. Uma ótima quarta-feira a todos. Valeu!